Vamos iniciar o nosso culto de adoração a Deus. Amém? Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui neste lugar, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Papai. Tu és o Deus que criaste os céus e a terra, tudo que no mundo há. Tudo é do Senhor, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Nós te damos graças, Senhor, por cada vida aqui presente neste lugar. Te damos graças pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado mais um dia. O Senhor tem nos dado de presente mais um dia e mais um momento em Tua casa, te louvando e agradecendo o Teu nome, Deus. Espírito Santo, nós queremos te dizer que tu tens liberdade aqui neste lugar. Nós te damos liberdade para fazer o que o Senhor quer fazer através de nós. Que nós tenhamos sensibilidade para entender o que o Senhor quer fazer hoje neste lugar, Jesus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Venha tocar os corações aqui neste lugar. Venha fazer o que o Senhor precisa fazer aqui hoje, Jesus. Venha acalentar os corações, fortificar, exortar. Tu tens liberdade neste lugar, Jesus. Nós te agradecemos, Papai, pela tua soberania, pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas, Jesus. Venha abraçar cada vida aqui presente neste lugar, cada familiar que ficou em casa, que não veio, que só possa visitar-nos com o teu amor, com a tua graça, com a tua cura sobre os enfermos. Em nome de Jesus, Papai, nós te pedimos, Jesus, cada um que entrou aqui neste lugar com alguma causa pendente, que o Senhor venha entrar, Jesus. Que o Senhor venha, Jesus, colocar as tuas mãos poderosas, Jesus, porque nós sabemos que para o Senhor não há nada impossível. Não há nada impossível para o Senhor, Jesus. A tua Bíblia diz sobre isso e nós cremos nessa palavra. Para o Senhor não há nada impossível. Nós nos derramamos diante de Ti nessa noite, Pai. Nós nos derramamos diante de Ti nesse lugar, Jesus. E nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós queremos te adorar hoje, Senhor, como se fosse o único dia, o último dia das nossas vidas. Nós queremos entregar o nosso melhor para Ti, como se fosse a última noite. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. E nós iremos fazer valer a pena a nossa saída de casa nessa noite para vir até aqui. Nós vamos fazer valer a pena, Papai. E nós sabemos que os Teus olhos estão sobre este lugar e os Teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, à nossa adoração, à nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Amém, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus pelo chá ontem que foi maravilhoso. Já parabenizei as meninas, mas a todos vocês que fizeram esse trabalho foi muito bonito, estava tudo ótimo. Eu sei que foi difícil de fazer, porque é complicado montar todas as coisas, deixar tudo preparado. Os rapazes aí, o Michel, o Pablo, todo mundo que ajudou. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu tenho certeza que ontem aqui, muitas mulheres que estavam aqui, que não conheciam, que estavam distantes, receberam a palavra do Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos. E hoje é mais um dia que o Senhor preparou para mim e para você adorar o nome dele. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Dá glória a Deus, então. Amém. Vamos adorar o Senhor como nunca adoramos antes. Vamos adorar entregando o nosso melhor para Ele, entregando a nossa oferta aqui ao nosso coração. Se você pudesse colocar em pé nesse momento, eu sei que tem bastante gente cansada, mas vamos dar o nosso melhor para o Senhor. Glória a Deus.
Deus tocou bastante no coração dela, a pastora foi tremendo, a palavra da pastora Bia, ela gostou muito, Deus falou muito ao coração dela. E eu louvo o Senhor porque assim, o Senhor está ouvindo as nossas orações, e o Senhor ouve as nossas orações. Glória a Deus por isso. Amado, trouxe uma palavrinha rápida. Se vocês puderem abrir a palavra do Senhor junto comigo, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amado, quando eu me converti, eu tinha uma dúvida. Eu perguntava assim para os irmãos que tinham mais experiência, falava, como que a gente ora? Como que é orar? Aí eles falavam, não, orar é falar com o Senhor, é se comunicar com o Senhor. A gente fala com Deus como se estivesse falando com o nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai. E eu tinha muita dúvida a respeito disso. E aí eu cresci ouvindo isso, e comecei a orar, e comecei a ter vida de oração com o Senhor. E aí, lendo a palavra, eu vi essa oração de Jesus, essa oração que na minha palavra aqui, na minha Bíblia, está dizendo oração modelo. Então eu fiquei pensando, por que o Senhor deixou essa oração modelo? Dizendo que orar é simplesmente você dobrar o seu joelho, a palavra fala, entre no seu secreto, dobra o seu joelho e lá essa palavra do seu Pai. O seu Pai está no céu, confiado. Então, o porquê que Jesus deixou essa oração modelo? E aí, meditando na palavra, e eu falei, Senhor, que palavra que eu posso trazer aqui, né? Apesar de ser uma palavra que diz, mas que eu posso falar para a tua igreja? E aí eu caí nessa palavra, Senhor, eu perguntei, Senhor, mas essa não é uma palavra de dízimo. E o Senhor falou assim, não, essa palavra eu estou ensinando, eu quero ensinar para a minha igreja, para os meus filhos, princípios aqui. O porquê que eu deixei essa oração. E tem 6 princípios que o Senhor deixou nessa oração. O primeiro, ele nos ensina a paternidade de Deus. Quando ele fala assim no verso 9, né? Pai nosso que está no céu. Então ali está ensinando a paternidade de Deus. Jesus está demonstrando que Deus é nosso Pai. Segundo, a característica de Deus, a essência de Deus, que diz assim, santificado seja o teu nome. Então quer dizer, ele está nos mostrando primeiro paternidade, e a característica de Deus que é, ele é santo, ele é o Deus santo. Terceiro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obediência. Nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor faça algo, para que o reino de Deus venha na terra, que o reino de Deus se faça presente na terra. Então, obediência. Quarto, de supridor. Ele diz assim, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, né? Então Deus é o nosso supridor. Quarto princípio, Deus é o nosso supridor, é Ele que nos traz o alimento, é Ele que nos dá força para que possamos trabalhar, para que possamos levantar de manhã, temos saúde para buscar o nosso alimento, mas Ele vem do Senhor. Quinto, fala assim, perdão, aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. No verso 12, fala assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, eles nos ensinam perdão. É um Deus que perdoa. E também é um Deus que nos ensina a perdoar. Porque Deus fala assim, aquele que não perdoar não será perdoado pelo meu Pai. Sexto e último, libertador. Ele é nosso guardião, que nos livra de todo mal. Vamos ver no verso 13, ele fala assim, não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, são essas 6 características que o Senhor nos deixou nessa oração. Jesus nos ensinou essas características de Deus. Primeiro, Ele é nosso Pai. Segundo, Ele é santo. Terceiro, obediência. Quarto, supridor. Quinto, Ele nos ensina a perdoar. E sexto, Ele é nosso libertador. Então, amados, eu não sei como os irmãos chegaram aqui hoje, que tipo de situação financeira que vocês estão passando, como vocês chegaram aqui, mas que possamos crer, amados, que possamos vir trazer os nossos dízimos e nossas ofertas, amados, crendo nesse Deus que é libertador, que é nosso Pai, que é o nosso supridor. Amém? E que nós possamos entender que isso é um mandamento, apesar de muitos, torcerem um pouco o nariz para essa palavra de dízimo. Quando falamos de dízimo nas igrejas de hoje, muitas pessoas olham com um pouco de preconceito, mas isso é um mandamento, não que o Senhor precise, mas a palavra de Malaquias 3:10 fala para trazer o alimento à casa do tesouro, para que tenha condição para a igreja. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja, a obra precisa. E é uma atitude de desprendimento. O Senhor quer testar o nosso coração. Aonde está o seu coração? Ali está o seu tesouro. Então que possamos vir hoje crer, ofertando e dizimando, sabendo que esse Deus é um Deus que guarda, um Deus que nos supre, um Deus que nos alimenta, um Deus que principalmente em tudo é nosso Pai e nos ama incondicionalmente. Amém, irmão? Deus abençoe, que possam. Quanto irmão novo, que possamos trazer nossos necessidades. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Mestre, de nada tenho falta. De nada tenho falta quando estou abatido, quando estou em perigo. De nada tenho falta, de nada tenho falta. Fazer a gentileza de colocar no grupo, amém?
correria, tanta agitação e às vezes passa. E para quem está aniversariando, eu sei que fica alegre, né? É muito importante. Amém? Vamos combinar assim, povo? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Eu queria falar algumas coisas aqui, mas em cima de uma palavra que o Senhor me deu nessa manhã, que está em 2 Crônicas, a partir do versículo, vamos ler a partir do 14. 2 Crônicas 7, versículo 14. A palavra fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados, sararei a sua terra. Agora é a palavra que é para mim e para você, que o Senhor está falando conosco. Estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Essa casa é você. Essa casa sou eu. Essa casa somos nós, os filhos de Deus. Não é esse local que nós estamos. E hoje de manhã eu falava com os irmãos, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem ouvido o nosso clamor. Ele tem ouvido as nossas orações. Então, muitas vezes, irmãos, você pode estar orando por alguém há anos e você acha que é difícil, que não vai acontecer, né? Mas o nosso Deus, o Deus, Ele não... A Bíblia vai falar que nenhuma oração volta vazia. Que nenhuma oração vai voltar sem uma resposta do Senhor. Simplesmente o tempo do Senhor não é o nosso tempo. E muitas vezes barreiras têm que ser quebradas, fortalezas têm que ser destruídas, para que o poder de Deus seja estabelecido naquela vida. Ontem nós falávamos aqui na hora do chá de algumas pessoas que estavam aqui, que receberam a bênção sobrenatural de Deus nesses tempos, né? E nós falávamos de uma família que estava sentada aqui nesse canto, da obra que o Senhor está fazendo naquela família, é surreal. Mas é assim, ó, de uma hora para outra. E o poder da oração dos irmãos, é isso que eu quero que você entenda, o poder da tua oração. Quando a gente coloca lá no grupo pedindo oração, querido, eu queria encorajar você a mudar o som do grupo, para que a hora que vem alguma coisa de pedido de oração, você esteja atento e aonde você estiver, no seu pensamento, você levante um clamor. Porque é tão grande o poder de Deus na vida das pessoas e na intercessão que nós estamos fazendo, que é surreal, né? Hoje de manhã eu estava muito alegre, eu recebi 2 mensagens. Os irmãos sabem que nós temos culto na cidade de Vinhedo, e nós saímos de casa por volta de 10 para as 8 da manhã, porque nós preparamos um café da manhã lá, e quando o irmão chega, a mesa está posta, para que nós tomamos café para depois iniciarmos o culto, né? E logo, a hora que eu terminei tudo lá, que eu me sentei para estar vendo, né, o meu celular, porque eu estou ligada por causa da minha mãe, vocês estão sabendo o que está acontecendo. E aí eu recebi 2 testemunhos. Uma pessoa que nós oramos aqui, José Carlos Pisol, nós levantamos clamor, colocamos nos grupos, né? E ele me mandou um áudio falando que ele já estava em casa. Ele internou no domingo, dia das mães. Ele fez a cirurgia na segunda-feira. E no sábado ele já teve áudio. Né? Ele fez 4 terça-feira. Era para fazer 5, mas uma não deu para fazer porque a veia estava completamente
né, da onde está danificado. Então ele deve estar com vários cortes, porque foi 4, né? E mais falando comigo, agradecendo pelas orações, pelas intercessões que é daquela família que estava nesse tanto de cá que as mulheres ouviram. A outra, a Nayara, que trabalha com a Jéssica, ela pediu oração para nós, que a prima dela estava tendo, se não me engano é prima, não lembro se é prima, se é cunhada, porque é tanta gente, né? Mas estava tendo, estava muito inchada, estava com uma situação que podia morrer a mãe e a filha, que é criança, né? E pediu intercessão e nós também levantamos um clamor. E ela falou, pastor, eles estão recebendo alta, né? Estão indo para casa da glória e louvor do nosso Senhor, né? Temos aqui algumas pessoas que são respostas da nossa oração, do nosso clamor, né? E Deus tem abençoado de uma forma O irmão da sobrenatural. América também. O irmão da Meriluz também. O irmão da América, a América também colocou nos grupos, né? Que o irmão teve, os médicos disseram que tinha sido um AVC, mas constataram que não foi AVC. Aleluia. Né? Mas ele também já está bem melhor. E quantos irmãos, quantos pedidos de oração a gente tem feito e vocês, instrumento de Deus. Você pode falar um pouquinho de falar isso para você, né? Eu sou um instrumento de Deus que Ele quer usar. Quer usar. Amém? Você não vai fazer nada, eu não faço nada. O que nós vamos fazer? Interceder, orar. E o poder de Deus vai ser. Amém. Amém. Queridos, se nós fôssemos contar testemunhos, nós ficaríamos aqui a noite toda falando de testemunho da graça e da misericórdia dos milagres que Deus tem feito. Então, não importa quantos anos você já está orando por alguém, não para de orar. Não para de interceder, porque o poder de Deus está sendo emanado do céu e você vai ver a resposta do seu clamor. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então, em cima dessa palavra, eu queria pedir para ver que meu telefone está ocupado lá. Ache a página da Lisiane, só o WhatsApp, você não precisa ligar para ela. Mas nós vamos gravar um áudio de oração pela Lise, que opera amanhã. Amém? Amanhã às 7 horas ela interna, 9 horas ela vai passar pela bariátrica. E nós vamos gravar um áudio de oração juntos, a igreja, a oração da igreja. Tem poder, amém? Pronto, foi lá no áudio. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida da Lisiane diante de Ti agora. A igreja está clamando por ela agora. Senhor, pela tua filhinha, pela tua querida, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, o Senhor vem abençoar, o Senhor vai emocionar. Deixa o Senhor toda a atenção. O Senhor te promover todo espírito de um medo. Vai vir a terra das tuas imagens. Nós repreendemos a sua, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Senhor amado, nós declaramos, Senhor, olha a sua filha, Senhor, vai sendo levada por Ti. Seja, Senhor, o Senhor operando nessa vigília. Seja o Senhor com ela nessa libertação. Senhor amado, da hora Deus que vou preparar ela, a anestesia. Seja o Senhor, a Deus, a transformação dos velhos, Pai. Senhor amado, que seja o Senhor na recuperação da família, Pai. Nós, Senhor, profetizamos como igreja, vida e vida em abundância. Nós profetizamos a paz de Cristo sobre a vida da Lise, sobre a vida do Marcos e de toda a família, Pai. Para a glória do Teu nome, Deus. É que nós oramos e em nome de Jesus, nós Te agradecemos. E toda a igreja diga Glória a Deus. aleluia. Eu quero aproveitar ainda esse momento. Nós temos um pastor que a gente não conhece pessoalmente, só pela internet ou através da vida da minha filha e do meu gênero. Ele chama Rafael Conrado.
ele tem ele faz um trabalho direcionado também, não é levando, mas também está debaixo da cobertura de oração do pastor Luiz Hermínio. E o Rafael está com 25% do rim só funcionando. Então eu queria que nós levantássemos um clamor. Queridos, nós pedimos oração para a Sara também, para Sara de Vinhedo, para a glória e louvor do nome do Senhor. Ela hoje já foi pro culto, né? A Sara estava com uma infecção de rim muito forte, os médicos não descobriram o que ela tinha. E quando a gente colocou no grupo de intercessão, e eu quero saber aqui, quem não está no grupo de intercessão, de emergência, e me fala que eu quero te colocar. Se você quiser entrar, vou te colocar, tá? Tem algumas pessoas aqui que já estão, e a gente coloca lá naquele grupo as emergências, né? E para a glória de Deus, a partir do momento que a igreja começou a orar, a Sara já tinha feito uma tomografia, não tinha descoberto nada, mas na segunda tomografia descobriu essa infecção que já estava tomando conta de todo o aparelho urinário. Tudo estava, tudo comprometido. E para a glória de Deus, entraram já com os medicamentos e hoje ela já pode estar indo para o culto. E isso estava desde quinta-feira, né? Se alongando e mudando o diagnóstico. Então, é para você ver o poder da oração. Amém? Eu não sei aí se você tem alguém que você quer incluir nessa oração, mas inclua agora. Né? Vamos pedir para Deus. Amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, mais uma vez a vida da Sara, continuamos pedindo para que o Senhor abençoe, Senhor, derrama da Tua graça, do Teu poder. Também, Deus, a vida do meu irmão, também a Lúcia, também, Senhor, a minha mãezinha, Deus, eu coloco diante do Teu altar, eu coloco diante do Teu altar, Senhor, as minhas irmãs, o meu irmão, traga a paz no coração deles, Pai, e também, Senhor, eu quero interceder, Senhor, pelo Rafael Conrado. Eu quero clamar a Ti, Deus, pela vida dele, Pai. Ele é tão importante na Tua obra, Pai. Um vendedor de almas para Ti, Pai. Um homem, Senhor, que fez a diferença, Senhor, agora. Oh, Deus, lá onde ele está, Senhor. Então, entra com o Teu poder de cura, entra com o Teu poder de restauração. E como igreja, como família do Senhor, nós colocamos a Ti, Deus, também a vida do Gisele, o Senhor me mostra agora, Pai. Abençoa o trabalho do Gisele, Senhor, faz, Senhor, na Filipinas, Pai. Senhor, entra com o Teu poder. Oh, Deus, abençoa a vida da pastora, da missionária Silvia Gomes, lá na Itália. Senhor, abençoa a vida do Leão, da Karine, em Portugal. Oh, Senhor, o pastor Gessé e todos ali que estão em Portugal fazendo a Tua obra, Pai. Senhor, em todas as áreas, Senhor, e tem um servo Seu que está, Senhor, em países distantes. O Senhor não guarda, que o Senhor proteja e o Senhor livre todo mal, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós levamos essa oração diante do Teu altar e clamamos, Pai, para que todos que estão no leito de dor nessa hora sejam visitados pelo Senhor. E que o Senhor estenda as Tuas mãos e traga cura, que o Senhor traga restauração, mas, Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor traga salvação, para a glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar ali, até avisar as mamãezinhas que hoje não vai ter lá ninguém, que a Aline era lá, mas a Aline agora vai estar aqui. Amém. Você pode levantar sua mão? Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Alice, Senhor, pela vida do Gilmar, do Miguel, Senhor, cumprimos eles agora com o Teu sangue, Senhor, que não haja nenhum tipo de retaliação sobre as suas vidas, e Deus, que a Tua unção e o Teu poder aumente sobre a vida da Tua filha, e que o Senhor use ela, Pai, para trazer, Senhor amado, aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.
estudiosos dizem que Ezequiel ele foi chamado o chamado profético dele veio aos 26 anos de idade, então ele ainda não era um sacerdote, né? Mas ele fazia parte dessa linhagem sacerdotal, né? E o Senhor o levanta como profeta durante o exílio babilônico. O que foi o exílio? O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, né? Depois de muita exortação do Senhor, depois de muito o Senhor falar e levantar diversos profetas, e o povo ainda estava com o coração endurecido, o povo ainda estava com o coração, né, não estava mais voltado para o Senhor, então o Senhor permite, o Senhor profetiza lá atrás que iria permitir que o povo fosse levado cativo. E durou, o cativeiro babilônico teve 3 etapas, né? A primeira etapa do cativeiro foi durante a primeira deportação do povo de Deus, foi no ano de 606 a.C., né? Foi no reinado do rei Jeoaquim, porque teve o Joaquim também. Durante esse exílio, o profeta Daniel, ele foi levado nesse primeiro exílio. Foi Daniel e vários, né, os amigos dele também. Foi durante essa primeira deportação. Na segunda deportação, que foi em 597, né, antes de Cristo, foi outro rei, Joaquim. E aí, Ezequiel é levado juntamente, né? A palavra diz que foi levado Ezequiel juntamente com o rei foi levado também, a família real e todos os povos que exerciam alguma influência naquela época. Todos os povos, os artesãos, os ferreiros, os mais proeminentes da época foram levados juntamente nessa segunda deportação. E Ezequiel estava lá. Ezequiel estava dentre esse povo. Ele também foi levado cativo. E depois nós temos a terceira e última deportação, que foi em 586 a.C., quando foi o rei Zedequias, que também fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Mesmo o povo tendo passado por 3 situações, o coração permaneceu endurecido. Era um povo duro de coração, um povo que não estava se dobrando ao Senhor, à vontade do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que na terceira deportação foi destruído o templo e toda Jerusalém. Toda Jerusalém foi destruída e o templo, que era o maior orgulho do povo naquela época. Eles achavam que jamais isso iria acontecer. E a palavra diz que eles choravam, até o Salmo 137 diz que eles choravam pela destruição, eles choravam pelo pobre, por tudo que eles tinham perdido, mas eles não se arrependiam. O coração estava duro, chorava pelo que havia perdido, mas não pela condição deles. E nesse meio tempo, o Senhor leva Ezequiel na segunda deportação. E eu creio que, como ele fazia parte, a palavra nos diz, de uma família, uma linhagem sacerdotal, e que foi levado os mais proeminentes, eu creio que ele fazia parte de uma boa família, de uma família influente. Imagina você estar aqui hoje, nós estamos aqui, e de repente acontece uma guerra, alguém invade e aí tira você da tua família, tira a gente do meio. Imagina, você faz parte de uma família, né, proeminente, de repente se vê sem nada, separado da tua família, separado do teu povo, num lugar estranho, num povo que não adora o Senhor. E ele foi nessa condição. E o chamado dele veio 5 anos após o exílio. Quer dizer, para o Senhor ter chamado ele 5 anos após, ele se manteve fiel. Ele permaneceu fiel no meio de um povo corrompido, no meio de um povo que estava exilado, de coração duro, mesmo tendo passado por toda essa situação. Ele permanece fiel ao Senhor. Ele permaneceu. E um dia o Senhor o chama. Depois de 5 anos de cativeiro, o Senhor o chama. E ele está lá na beira do rio. E aí diz que veio um vento tempestuoso do norte. E ele vê a glória do Senhor. Ele teve um chamamento, eu falo assim, sobrenatural. Porque ele viu, primeiro, os 4 querubins. Ele viu essa visão dos 4 querubins. E aí depois das 4 rodas,
e depois ele vê a glória do Senhor. Ele vê o Senhor no sublime trono. E foi assim impactante para ele. Quando ele vê a glória desse Deus tremendo, e sabe o que eu acho mais sobrenatural de tudo? Ele vê o Jesus assentado no trono, Jesus que nem tinha vindo ainda para nos salvar. Isso aqui foi antes da vinda do Senhor. E ele teve essa visão gloriosa. E João depois tem a mesma experiência. Muitos anos depois de Cristo ter vindo, ter sido crucificado, depois de Cristo ter ressurgido, ter tomado a chave da mão do diabo e nos salvado, nos trago vida, porque era o nosso lugar ali naquela cruz, era para mim, para você, para nós estarmos ali. E o Senhor tomou o nosso lugar, por amor, sabe, irmãos? Eu tenho refletido muito durante esses dias, sabe? Muitas vezes nós buscamos milhares de coisas e razões, né? E nós colocamos tantas situações diante do Senhor e Ele quer restaurar. O Senhor tem prazer em nos abençoar, porque nós somos filhos e Ele nos ama. Mas eu acho que só o fato de Jesus ter tomado o nosso lugar naquela cruz, era para nós estarmos ali. Só o fato dele ter morrido é a maior demonstração de amor. E só por esse fato nós já deveríamos glorificar e servir o resto das nossas vidas. Nós já deveríamos ser gratos e glorificar o Senhor só por essa grandiosidade da salvação. E às vezes a gente fica com o coração agitado, querendo tantas coisas, buscando tantas coisas. Hoje, infelizmente, não é em todos os lugares, mas nós vemos que Jesus tem sido uma mercadoria em muitos lugares, tem sido uma moeda. Vem para o Senhor, porque Ele vai te dar isso, te dar aquilo, te dar como se fosse um delivery, e não é. Não é um delivery. O Senhor tem prazer em nos abençoar, e Ele quer nos restaurar, Ele quer mudar a nossa trajetória. Mas hoje em dia nós muitas vezes buscamos uma motivação errada, pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele pode nos dar, mas não pelo que Ele é. Nós temos que voltar aos nossos corações, sabe? E eu tenho pensado, Senhor, sabe, o que realmente tem nos motivado? Qual tem sido a nossa motivação para buscar o Senhor? Os irmãos sabem que eu passei, né, quase 2 meses com meu pai no hospital. E, gente, só quem já viveu dentro de um hospital, só quem já passou dentro de um UTI sabe o que é aquele ambiente. Como é triste, gente. Como é, sabe? Eu fiquei quase 2 meses. E mesmo diante de toda essa situação, eu vi a graça do Senhor. Porque quem conhece sabe que em UTI não pode ficar acompanhante. Não pode. Você vai nos horários da visita, acompanha e depois vai para casa e a pessoa fica sozinha. E o maior medo do meu pai era ficar sozinho. O maior medo dele era no hospital e ficar sozinho no hospital. E o Senhor não permitiu que ele ficasse sozinho. Eu pude abrir a porta do UTI para que eu pudesse acompanhar o meu pai. Eu pude estar com ele durante esses quase 2 meses, entre idas e vindas. E quando eu entrei ali, eu passei a dar graças a Deus por diversas situações que antes, às vezes, passam despercebido. Às vezes passa nossa. É tanta correria, é tanta situação que as pequenas coisas, o que realmente importa, passa desapercebido. E eu passei a glorificar o Senhor pelo sol, que nos aquece todas as manhãs. Porque dentro do reino não abre janela. Às vezes eles abrem um pouquinho assim, só a cortina para bater, mas lá é tudo fechado. Você está num ambiente fechado, com luz artificial todo o tempo. E eu passei a glorificar o Senhor também, por poder me alimentar sozinha. São pequenas coisas que às vezes a gente não percebe, mas poder comer com as suas mãos, poder andar, poder falar, poder tomar um banho de chuveiro, coisa que a gente não agradece. Mas quando está naquela situação e quando eu vi o meu pai passar por tudo isso, eu passei a ser grata ao Senhor. Senhor, como nós não valorizamos a tua grandeza todos os dias, sabe? O fato de nós vivermos, termos saúde, podemos andar, falar, fazer tudo
essa autonomia. E aquilo virou uma chave dentro de mim. Eu falei, Senhor, me ensina a ser grata. Tira do meu coração toda a murmuração. Tira toda a crítica. Tira, Pai, tudo. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor abomina. E eu entendi porque o Senhor abomina a murmuração. Sabe, porque Ele já nos agraciou com vida, com abundância, com saúde, com família, com bênçãos. Eu tenho certeza que o Senhor tem suprido cada um de nós aqui. Cada um de nós, se vier aqui, tem motivos para agradecer o nome do Senhor. Amém. E muitas vezes a gente passa desapercebido, a gente foca no nosso problema, a gente foca naquilo que a gente está almejando e se esquece das grandes bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. E Ezequiel, ele estava numa situação adversa. Ezequiel estava no meio de um povo. Ele foi exilado, ele não escolheu, mas ele foi retirado. No meio dos seus, ele foi retirado. E ele servia ao Senhor. A gente às vezes pode perguntar, nossa, mas o Senhor permitiu? O Senhor permitiu. Ele era servo de Deus, mas o Senhor tinha um propósito de levar ele nesse lugar. O Senhor sempre tem um propósito nas nossas vidas, mesmo nos momentos mais adversos, mesmo nas piores situações. O Senhor tem um propósito. Nós somos boca do Senhor, nós somos luz. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e a luz não pode ficar escondida. Isso tem me feito refletir. Será que a nossa luz tem brilhado? Será que a nossa luz tem iluminado outras vidas? Será que nós temos feito a diferença? Ezequiel fez a diferença. E quando o Senhor o chama e ele tem essa visão gloriosa desse chamado, ele cai em terra. A palavra diz que ele cai estatelado no chão com a glória de Deus, porque ele viu esse Cristo no alto e sublime trono. Ele viu o Cristo glorificado, o Rei dos Reis. E a palavra também diz que o Espírito o põe de pé. Então eu aprendo também que mesmo na maior adversidade da tua vida, o Espírito te põe de pé. Muitas vezes a gente acha que a gente não é capaz de suportar. Muitas vezes a gente acha que, eu estou passando por tanta luta, não vou conseguir. A gente não consegue mesmo, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. O Senhor falou que nós não estaríamos sozinhos. Nós não estamos. Sabe, às vezes eu fico pensando, assim, eu falei, tem noção que o próprio Deus, o Espírito Santo, habita dentro de mim, dentro de você? Ele nos ensina, ele nos encoraja, ele nos anima, ele nos fortalece, ele não nos desamparou. O Senhor Jesus deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Nós somos meros mortais. Meros mortais. Eu estava falando hoje com o Gilmar que o Senhor está lá na glória e a palavra diz que os anjos o adoram, os 24 anciões, toda a criação adora, uma perfeita adoração. E aí ele se volta e para tudo para ouvir, como a pastora falou, o meu clamor, o seu clamor. Ele para nos ouvir. Meros mortais. Ele podia ter dado aos anjos, a palavra diz que ele podia ter dado a incumbência de pregar a palavra aos anjos perfeitos, mas ele usa vasos de barro. Vasos de barro. Por que ele faz isso? Para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Não é pelo nosso mérito, porque a palavra de Deus diz que as nossas maiores justiças, os nossos maiores feitos para Deus são como um trapo de imundícia. Então muitas vezes a gente, nossa, acha que tem tanto ou pode tanto. Não, para Deus isso não vale nada. O que Deus está atento é ao coração. Ele quer um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que anela pela presença dele. E isso tem me feito refletir esses dias. Qual tem sido o anseio do coração? No que a gente tem colocado no nosso coração? Será que nós verdadeiramente temos o adorado em espírito e em verdade? Será que nós verdadeiramente temos buscado com todo o nosso coração? E aí é que fala que depois desse chamado profético, o Senhor o coloca de pé. Ele tem essa experiência tremenda. E tem uma parte que eu acho maravilhosa aqui, que está no capítulo 2, que fala que o Senhor dá um livro para ele, um rolinho, um livro escrito, e fala para ele: come desse rolo.
E ele come desse bolo. E diz que quando vai à boca dele é mais doce que o mel. E você sabe o que é esse livrinho? É a palavra. É a palavra de Deus. O Senhor quer nos dar revelações grandiosas através da palavra. A chave de tudo que nós precisamos está na palavra. E muitas vezes o inimigo usa situações adversas, distrações, usa situações para nos roubar da palavra. Ele não quer que a gente conheça a palavra. Ele quer nos tirar, porque ele sabe que quando a gente conhece a palavra, a gente conhece o Deus revelado. A gente conhece Jesus, porque a palavra de Deus fala que Ele é o Verbo. E no princípio Ele estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, é a palavra. Então, para que você possa seguir e prosseguir na caminhada, é necessário, irmãos, comer dessa palavra. Porque aqui tem vida, aqui tem remédio, aqui tem consolo, aqui tem conforto, aqui tem toda a chave da nossa vitória. E é conhecendo a palavra, porque quando o inimigo muitas vezes fizer soprar dentro do meu e do teu coração as mentiras dele, quando ele quiser dizer que você não é capaz mais, mas o que a palavra de Deus me diz, o que a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então nós temos que comer essa palavra. Ezequiel, antes de ser separado para o chamado, ele comeu o livrinho, ele comeu esse bolo, essa palavra. E ele foi e disse que era mais doce que o mel. Então o Senhor o separa. E aí aqui no verso 3 ele é comissionado. E a palavra de Deus diz que ele se senta depois disso tudo e fica uma semana no meio do povo, atônito, só digerindo tudo aquilo que o Senhor falou para ele. E o chamado de Ezequiel foi um chamado difícil. Por quê? Porque ele foi chamado para pregar no meio dos seus, no meio do povo. Aquele povo de dura serviço, aquele povo que não queria ouvir, era aquele povo que estava com o coração endurecido. E o Senhor o prepara aqui. A palavra de Deus diz que era um povo de dura fronte, dura serviço, um povo que não estava com o coração voltado, mas ele fala: não temas, porque eu estou contigo. E ele fala: assim como eles estão de dura serviço, eu farei você ficar também. Você também ficará firme e inabalável. Irmãos, aqui tem um tema da mensagem dele que fala, o chamado dele nesse livro fala da partida da glória do Senhor, a destruição de Jerusalém. Então era uma palavra dura, mas também fala sobre a volta do Senhor, a restauração do povo. A mesma mensagem, que era uma mensagem dura de exortação para aquele povo, também era uma mensagem de esperança. O Senhor tinha colocado eles no maior opróbrio, destruição, levados cativo, eles estavam humilhados, mas o Senhor também tinha uma promessa que se eles se voltassem, haveria restauração, e a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E o Senhor fez, mas o povo era um povo obstinado. O que eu acho interessante da palavra também é que, no mesmo tempo em que Ezequiel ele estava pregando para os exilados lá em Jerusalém, Daniel, eles eram todos contemporâneos, ou seja, eles viveram na mesma época. Daniel, Ezequiel e Jeremias, eles eram da mesma época. E enquanto Jeremias estava com o remanescente que ainda tinha ficado antes da terceira deportação, falando com o povo de Jerusalém, Daniel estava no palácio de Nabucodonosor, também pregando a mensagem, e Ezequiel no meio do povo cativo. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o Senhor nunca deixa a voz dele ser falar aos nossos corações. A voz profética está em todos os lugares, não importa a situação, não importa onde eles estiverem. Se o nosso coração estiver voltado para o Senhor, eu não sei o que cada um de nós tem passado, mas se o nosso coração estiver voltado, a voz do Senhor nunca vai estar calada. Não importa aonde você estiver, sempre vai ter o profeta do Senhor. Aleluia. Sempre vai ter uma boca de Deus para falar: assim diz o Senhor. Se volte. E essa era a mensagem para aquele povo: volte-se, se arrependa, arrependa-se, sabe? E agora eu quero entrar na palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu só queria que a gente entendesse um pouquinho. Eu gosto sempre de entender o contexto. Eu gosto de saber como era na época, o que eles estavam passando. Porque muitas vezes quando a gente vê os profetas, ou a gente vê a Bíblia,
eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Eles também tinham lutas, eles também tinham adversidades, mas a diferença é que eles sabiam o Deus que eles criam. Eles sabiam, o coração deles estava firmado. Eles tinham tido uma experiência tão sobrenatural com Deus que nada, nem circunstância, nem problema, nem situação alguma tirava eles e o coração deles do alvo, do foco que era Jesus. Então eles também eram homens e mulheres como nós, cheios de limitações. Às vezes a gente fica pensando: quem sou eu, Senhor? O que eu posso fazer? Eu vou fazer a diferença? Eu sou, como Moisés falava, eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu quero dizer para você que a nossa vida é uma pregação viva de Cristo. Muitas vezes, irmãos, nós não precisamos estar aqui na frente com o microfone, mas nós temos que ser essa pregação viva, aonde a gente pisar a planta dos nossos pés. As pessoas têm que olhar e ver a diferença em nós. Elas têm que sentir. A pastora teve no velório do meu pai e eu apresentei umas amigas minhas do meu serviço para ela. E elas falaram para mim, depois mandaram áudios impactadas, os pastores. Elas falaram assim: nossa, que presença do Senhor, como é bom estar ao lado deles. Eu senti uma paz, eu senti Jesus, eu senti Cristo. E eu falei: glórias a Deus. Por quê? Porque transborda, irmãos. Transborda. A pastora fala que a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, mas o amor do Senhor na vida deles é tão transbordante que quando as pessoas chegam, as pessoas têm vontade de estar perto. Será que nós temos sido essas pessoas? Será que as pessoas têm sentido prazer e alegria de estar perto de nós? Eu estou fazendo essa reflexão para os irmãos porque é algo que eu refleti nesses dias. Será que nós temos feito a diferença? Será que nós temos sido luz? A igreja é chamada para significar sairmos para fora, né? O nosso chamado é lá fora. O nosso chamado é lá fora. É muito bom estar em comunhão. A palavra de Deus diz que é a comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. Mas, para que nós já chegamos aqui? Nós recebemos, nós saímos cheios. Mas será que nós temos transbordado tudo aquilo que nós temos recebido aqui? Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para cada um de nós? Será que nós temos transbordado para as pessoas que estão à nossa volta? Para os nossos familiares, os nossos amigos? Sabe? E eu questionei isso, eu falei: Senhor, eu parei para analisar, falei: o que será que as pessoas elas veem quando elas olham para mim? O que será que os meus amigos? O que será que a minha família? Que a pastora fala que é lá que eles nos conhecem. São os que vivem conosco, no nosso meio. Aqui, irmãos, vocês conhecem a Lívia. Alguns conhecem um pouco mais, mas os irmãos conhecem o que eu passo, né? Para falar é uma bênção. Mas será que eu tenho sido bênção dentro da minha casa? Será que eu tenho sido bênção com o meu marido, com o meu filho, com os meus familiares? Será que eu tenho sido uma bênção com os meus colegas de trabalho, com os meus vizinhos? Será que eles olham para mim e eles veem a luz de Cristo em mim? É isso que eu tenho questionado, é isso que eu fiz uma auto-reflexão. Será, Senhor? Será que eu tenho sido essa luz? Será que eu tenho sido essa luz? Ou será que eu tenho deixado apagar o brilho do Senhor? Sabe? Será que eu tenho deixado? Sabe? Porque muitas vezes a frieza entra no nosso coração e a gente passa a viver, sabe? E eu tenho clamado, como o pastor Alemir pregou na quarta-feira passada, nós temos que voltar à simplicidade de Cristo. A simplicidade do Evangelho. Jesus é amor. Amor. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos, além da profecia cessarão, além das línguas vão passar, mas o que vai permanecer é o amor. Será que nós temos pedido para o Senhor nos batizar com esse amor? Esse amor que vem do Senhor. Esse amor pelas vidas, pelos perdidos. Será que a gente tem tido compaixão quando a gente olha nas ruas e vê quantas pessoas, muitas vezes não os nossos familiares, dentro da nossa casa, perdidos? E nós temos assistido a ruína. Não tem jeito. Não quer. Não, já falei. Eu já falei para ele, mas ele não quer. Será que nós temos feito o nosso melhor? Será que nós temos orado? Sabe? Porque a pastora falou, a oração é poderosa.
olhos e os ouvidos do Senhor. A palavra hoje que ela trouxe foi poderosíssima. Os olhos e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que se fizer nessa casa. Porém, o verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então nós temos que fazer uma autoanálise, uma reflexão dentro de nós. Será que nós temos que recalcular a nossa rota? Será que nós estamos verdadeiramente olhando para o alto, tendo luz? Será que nós verdadeiramente temos feito a diferença no meio dos nossos filhos? Sabe, irmãos, isso me levou a refletir. Sabe, eu pensei, será que eu tenho feito a diferença na minha família? Será que eles olham e veem Cristo? Será que eles veem algo diferente? Ou será que a gente está passando desapercebido no meio da multidão? Somos filhos da luz. Importa que nós andemos como filhos da luz. Que a luz de Cristo possa resplandecer em nós. Amém. Glória a Deus. E eu quero falar a respeito do verso 3 de Ezequiel, capítulo 16, que fala sobre o atalaia de Israel. Eu vou ler com os irmãos, é do 16 até o 21. Fim dos 7 dias, depois de 7 dias que Ezequiel estava ali prostrado, só digerindo tudo que Deus tinha feito e falado com ele. Fim dos 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares, o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, do seu pecado morrerá. E as suas justiças que praticaram não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se o avisares, o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Amados, o quanto isso é sério no reino espiritual. O Senhor nos adverte aqui que Ele colocou, Ele fala: eu te pus por atalaia sobre Israel. O Senhor nos chamou para Ele. Nós somos atalaias de Jesus. O que é um atalaia? O que é ser um atalaia? E aí eu trouxe aqui o significado para os irmãos entenderem. A palavra que fala, que eu pesquisei, falou que atalaia é um termo de origem árabe, ataia, de uso militar, que significa torre de observação, construída em um lugar elevado, de onde se observa um mar ou vastas áreas de terra. É um ponto alto onde se vigia, uma pessoa encarregada de vigiar determinada área. É um sentinela ou um vigia. Então, uma atalaia, naquela época, existiam 2 tipos. Eles eram vigias, eram como guardas. E a palavra de Deus diz que existiam atalaias que ficavam no alto da torre e atalaias que ficavam no meio do povo, como policiais mesmo, onde seriam policiais. Eles ficavam no meio do povo, andando, vigiando, guardando. E existiam os atalaias que ficavam no lugar alto, numa posição estratégica, em torres. E ele tinha uma visão ampla. Ele tinha uma visão ampla, quando ele estava lá em cima, no posto dele de vigia, ele conseguia ver tudo. Tudo. E por que eles ficavam lá em cima? Porque eles podiam ver quando o inimigo se aproximasse. Quando o inimigo se aproximasse, eles podiam ver e eles avisavam. Eles soltavam uma trombeta. Era uma trombeta naquela época, para avisar que o inimigo estava chegando, que o inimigo estava vindo de encontro ao povo.
Nós somos atalaias do Senhor. Um dia o Senhor nos chamou. Todos nós temos o chamado. Todos nós, a palavra que a pastora Bia falou ontem, todos nós somos chamados, todos nós temos um propósito. Se a gente não descobriu, nós precisamos orar e pedir para o Senhor. Mostra, Senhor, mas todos nós somos criados com propósito. O principal, adorar ao Senhor. O nosso principal propósito é adorar ao Senhor. Mas nós também temos um chamado nessa terra. Algo específico que só cada um de nós pode fazer. Deus criou cada um de nós com identidade, com DNA. Deus criou cada um de nós com características. E cada um de nós temos esse chamado. E nós somos atalaias. Por que nós somos atalaias? Porque nós temos que ser boca do Senhor. Nós temos que ser boca de Deus. O atalaia, ele via o perigo. Aqui a palavra fala que ele chamou Ezequiel por atalaia. E que se quando ele visse alguém no seu pecado, na sua destruição, ele não avisasse, Deus ia requerer esse sangue da mão do profeta. E assim, será que nós temos também muitas vezes pregado a palavra do Senhor aos nossos queridos? Será que nós temos sido essa boca para anunciar as boas novas, para falar o que Deus tem feito na nossa vida? Porque quando a gente está transbordante do amor de Deus, a gente fala o que Deus tem feito. Não precisa de uma fórmula mágica, não precisa de eloquência, não precisa de nada disso. É só contar a grandeza de um Deus que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E é impossível o nosso coração ficar insensível diante disso tudo. O Senhor me chamou, o Senhor me salvou, meu marido e meu filho estão aqui, glórias a Deus. E o resto? Será que é só isso que Deus tem de nós? E os nossos queridos? E as pessoas que estão se perdendo aí fora? Quantas vidas, gente? Quantas vidas? Eu saio na frente da minha casa e meu coração sangra. Quantos moradores de rua? Quantas pessoas, jovens, velhos? E eu olho ali e eu falo, Senhor, essa pessoa tem uma história. Muitas vezes as pessoas julgam, ali porque não quer, não vale nada. Mas eu já olho diferente e falo, que levou essa pessoa está ali? O que ela passou? Qual foi a história da vida dela? Qual foi a trajetória dela? Por que ela está nessa situação? Será que um dia alguém como ela que não tinha mais jeito? Nós estamos aqui como igreja, como luz do mundo, para falar que há jeito. Porque o nosso Jesus é um Deus que cura. O nosso Jesus é um Deus que salva, que restaura, que faz o impossível. Ele faz o impossível. Irmãos, ele fez a vida do meu pai nos últimos momentos. Quem conheceu o meu pai sabe que era um homem de dura serviço. Era um homem de dura serviço. Era um homem que tinha um coração endurecido. E o Senhor, nos últimos dias, Deus tem umas maneiras de trabalhar na vida das pessoas que a gente não entende. O Senhor precisou quebrantar o coração dele, tocar na carne dele, para que ele se voltasse ao Senhor. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê, irmãos? A separação é triste, é difícil. Eu sofro, eu não queria. O meu coração não queria. Mas eu louvei ao Senhor, porque no meio disso tudo eu pude ver a graça do Senhor. Naquele homem que a vida inteira viveu uma vida desregrada. A vida inteira ele viveu com bebidas, vícios. O Senhor alcançou. O Senhor alcançou. Talvez aos olhos naturais e humanos não tem jeito. Olha aí. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus dá jeito para tudo. Basta nós colocarmos fé dentro do nosso coração e clamar. A pastora falou que nenhuma oração volta vazia. Foram anos, irmãos. Anos clamando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, alcança, Senhor, tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. E nos olhos naturais parecia que nada estava acontecendo. Mas no último minuto o Senhor salvou. O Senhor trouxe reconciliação, o Senhor trouxe perdão. E eu entendi porque o Senhor permitiu esse tempo no hospital. Foi um tempo de conserto. A minha mãe liberou perdão, ele liberou perdão, ele pediu perdão, minha mãe perdoou, os meus irmãos tiveram o coração quebrantado. Deus trabalha, irmãos. Em meio a tantas situações, Deus trabalha. Nesse tempo, foi esse, sabe, o jeito
ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe? Onde estão os filhos da luz para levar essa mensagem de boas novas? Onde estão? E é para isso que Jesus veio. Às vezes a gente acha, não, nós somos tão abençoados, nós somos santos. Mas eu quero dizer para você que Jesus veio para libertar os cativos, os oprimidos, para tirar da prisão aqueles que estavam algemados. E nós somos o porta-voz. Eu e você, nós somos essa boca. Nós temos que ser essa boca de Deus. Nós temos que levar essa salvação lá fora. Dizer, ei, vem aqui, tem jeito para a tua vida. O Senhor fez na minha. A gente tem que contar. Eu estava morta no pecado. Eu estava morta, não tinha. A primeira vez que o Senhor me alcançou, eu estava deprimida. Eu estava doente, cheia de enfermidade espiritual. Isso há mais de 14 anos atrás. E o Senhor levantou um menino de 14 anos de idade, um jovem, o meu irmão, no meio de uma família totalmente desmoralizada e destruída. O Senhor levantou uma criança, um adolescente, para ser essa boca, esse atalaia. O Senhor não precisa de muito, o Senhor precisa de um coração rendido. O Senhor não precisa de eloquência, o Senhor não precisa de lugar, postos altos. Às vezes a gente acha que precisa de muito. Eu preciso aprender a falar, eu preciso fazer isso. Não, você precisa abrir o teu coração, comer essa palavra e levar essa mensagem, pregar essa boa nova para todos aqueles que estão perdidos lá fora. Nós precisamos, como igreja, amados, nós precisamos. E eu estou falando para vocês porque o Senhor me confrontou. O que eu estou falando para vocês foi algo que o Senhor falou no meu coração. Ei, filha, o que você tem feito? Não é só estar aqui. O que você tem feito lá fora pelas vidas? Você tem pregado, você tem clamado, você tem orado, você tem jejuado. Muitas vezes a gente para no nosso próprio umbigo, no nosso mundo, nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas adversidades. A gente para. Eu preciso, Senhor. Eu estou nessa situação. Não, o Senhor, Ele já cuidou das nossas situações. E quando você se dispõe aí, e quando você se dispõe a levar a palavra, a pregar, a ser essa boca, o Senhor cuida da tua família, o Senhor cuida da tua casa, o Senhor cuida dos teus problemas, o Senhor cuida, Ele supre. Basta que nós abrimos o nosso coração. Sabe, irmãos? Eu tenho que falar, Senhor, devolve o primeiro amor. Devolve o primeiro amor, incendeia, Pai. Nós temos que clamar pelo simples, sabe? Como o pastor falou, clamar pelo Espírito. É a simplicidade, irmãos. É Senhor, devolve esse amor pelas vidas, esse amor pelas almas, porque é impossível a gente ser diferente. Nós não podemos ser diferente ao sofrimento do nosso próximo. O maior mandamento, amará a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Se nós dissermos que nós amamos Deus, nós vamos ter que ser diferentes com a nossa casa, com a nossa família, com as pessoas que estão aí fora. Nós não temos amado a Deus. Nós temos falhado miseravelmente, irmãos. Nós temos falhado. Então nós temos que pedir, Senhor, devolve esse amor. Me batiza com esse amor. Com o amor ágape, com o amor que vem do Senhor. O amor que não olha a circunstância. O amor que não olha o pecado. O amor que não olha como aquela pessoa está. Mas olha o que Cristo pode fazer na vida dela. Olha na frente. Senhor, eu sei que está nessa condição. Eu sei que para o homem não tem mais jeito, Senhor. Eu sei que aquele familiar, aquela vida, aquela pessoa, aquele amigo não tem mais jeito para o homem. Mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos. Eu sei que o Senhor é o Deus que faz. Por isso, Senhor, aumenta a minha fé. A nossa oração tem que ser essa. Senhor, aumenta a minha fé, Pai. Me ensina a olhar nos teus olhos, Pai. Me dá olhos diários, visão diária, que eu possa olhar, Pai, acima das circunstâncias. Que eu possa olhar acima do pecado, acima do problema, acima da situação. Irmãos, nós temos que clamar e pedir isso para o Senhor. Nós somos atalaias de Deus, boca do Senhor nessa terra. O atalaia, ele está nos lugares altos. O que é estar nos lugares altos? É estar acima. Nós temos que pedir, Senhor, me coloca acima dos meus problemas. Me leva a lugares altos. Nos lugares altos o Senhor fala conosco. O Senhor nos dá direção nesses lugares. O Senhor nos mostra. E quando o inimigo vier, nós vamos estar nesses lugares estrategicamente posicionados
Isso é ser atalaia. Esse foi o chamamento do profeta Ezequiel. O Senhor nos chamou para isso. Foi fácil? Não foi. Se nós formos estudar, sabe, o evangelho glamouroso que muitas vezes as pessoas pregam, gente, não é glamour, mas vale a pena. Há uma recompensa eterna. A glória futura que a gente não se compara com a leve momento da tribulação. A palavra de Deus nos diz. Mas não é glamouroso. Teve perseguição, teve luta. Muitos desses homens, eles foram martirizados. Eles morreram das piores maneiras. E o que faz uma pessoa dessa morrer adorando ao Senhor? Você imagina alguém sendo pregado de ponta cabeça, alguém sendo, assim, alguns deles eram achados fogo numa fogueira, e eles morriam glorificando. O que esses homens viram? O que eles experimentaram? O que levaram eles a não olhar essas circunstâncias? Mesmo diante da adversidade, porque veio. A palavra de Deus fala que Jeremias, que era o profeta, chorando, que Jeremias era um sacerdote, intercedia pelo povo. Ele era responsável porque o sacerdote intercede. Ele se coloca no pecado. Ele se coloca diante de Deus para pedir perdão. Esse homem foi levantado como profeta, e aí ele foi e passou a ser boca de Deus. E ele passou a levar a sentença de Deus. Ele foi rejeitado pelo povo dele. E ele chorava diante do Senhor, porque era difícil, você imagina, ser rejeitado, humilhado. E a palavra fala que Jeremias morreu, assassinado pelo próprio povo, o próprio povo dele. Então não é glamouroso, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de mortificação, mas vale a pena. Vale a pena, irmãos. Que nós possamos renunciar. Pedir para o Senhor, Senhor, me ajuda a renunciar. Eu não sei, irmãos, qual é a renúncia que vocês precisam. Eu sei qual é que eu preciso. O Senhor tem falado ao meu coração. Chegou o tempo dos verdadeiros atalaias se levantarem como boca de Deus, tocando a trombeta. Chegou o tempo dos atalaias, do povo escolhido de Deus, começar a renunciar e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Pai. Eu quero ser esse mensageiro, eu quero ser essa boca do Senhor, eu quero, Pai. Eu quero levar as tuas boas novas. E agora eu vou falar para vocês as características desse atalaia. Ele não podia estar dormindo. Que o Senhor nos desperte desse sono. Muitas vezes nós estamos dormindo no nosso sono espiritual. A palavra de Deus diz que quando o noivo veio buscar as 10 virgens, as prudentes tinham azeite e as outras 5 acabou. Você sabe o que me chama a atenção? Quando a palavra diz que o noivo veio buscar as virgens, ele está falando da igreja. É a igreja, irmãos. As 10 virgens eram da igreja, eram a igreja. Mas só 5 delas tinham azeite. As outras 5 deixou apagado. Acabou. E aí quando o noivo veio, não dava mais tempo. Acabou. A palavra de Deus diz que se fechou a porta. Só foram as virgens para as bordas, aquelas que estavam com a lamparina acesa. Então o chamado é para todos. Mas nós temos que acender a nossa lamparina, manter aceso. O fogo não pode se apagar. Porque se esse fogo se apaga, a gente fica dormindo no sono indolente. Foi isso que aconteceu. E é isso que o atalaia não pode ter. Ele não pode dormir. Porque se ele dormir, o inimigo vem e ele não vai poder avisar. Se o inimigo vier sorrateiramente, se ele estiver dormindo, como ele vai ser essa boca do Senhor? Como ele vai avisar? Nós temos que pedir ao Senhor nos despertar desse sono espiritual. Está na hora da igreja acordar, se levantar, se pôr de pé e falar: Senhor, me desperta. E nós vemos um desses dias que dormiu. Sabe o que aconteceu com ele? A palavra de Deus diz que Saul estava fugindo, Davi fugindo de Saul. E Abner, que era do exército dele, dormiu, ele e os vigias. E Davi conseguiu entrar ali e tirar pedaços da carne. Davi não matou Saul porque ele não quis, a misericórdia do Senhor, ele tinha temor. Mas por quê? Porque os vigias estavam dormindo. O inimigo se apoderou ali, se aproveitou daquele momento. Então, irmãos, muitas vezes o inimigo tem entrado dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, porque nós temos dormido. Nós estamos dormindo
Nós estamos distraídos. Nunca houve um século com tanta tecnologia, sabe? Nós estamos tão conectados e isso é bênção. É um instrumento de Deus, mas também é uma distração de Satanás para as nossas vidas. Porque nós estamos conectados, tudo muito fácil, tudo muito rápido. Nós estamos muito distraídos. Satanás tem usado isso como arma de distração para nos tirar do foco, nos tirar do propósito. Ele tem nos feito dormir em meio a tudo isso. Para quê? Para que nós ficamos inertes, sabe? Tem sido um instrumento. Eu vejo isso, sabe? Eu trabalho com crianças, eu vejo isso hoje. Como mudou tudo? Antigamente a gente era não, e a gente sabia esperar. Não era não, e a gente entendia. Hoje não. Hoje eu vejo trabalho com crianças sem ser agora. É para ontem. Eu quero, eu necessito, eu preciso. E aí eu vejo as crianças cada vez mais os pais se desdobrando para dar tudo. E aí a satisfação. Não tá bom. E é mais, elas estão cada vez mais distraídas, cada vez mais conectadas. Eu tenho um filho, eu vejo como as crianças desde pequenininhas. Eu tenho uma sobrinha de 1 ano e pouquinho, ela sabe mudar tudo. Ela sabe colocar uma coisa, tirar outra coisa, cada vez mais, desde pequenininhos. Eu não estou falando para vocês que a internet, o celular, não estou falando que é do inimigo, que nós não devemos, não tem como a gente não ter acesso hoje em dia. Eu estou dizendo que mais e mais cedo o inimigo tem roubado a mente, o inimigo tem roubado o nosso tempo que é precioso. Eu falo por mim, muitas vezes eu falo assim, eu vou conversar com os irmãos, muitas vezes eu falo, eu vou só dar uma olhadinha numa coisa aqui, e aí uma coisa puxa a outra, e aí você vê um anúncio, aí você vê outra coisa, e aí você, eu vou olhar ali, quando você passou horas, e você está ali, naquela rede. Mas às vezes a gente fala, Deus, eu estou tão cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu não tenho tempo para a tua palavra. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, mas eu tenho tempo para ficar em focas ali, em algo que, sabe, não é errado, mas nós temos que dar o nosso melhor para o Senhor, o nosso melhor tempo, a nossa melhor adoração. Nós temos que clamar a Deus, nós temos que pedir, Senhor, desperta em nós, tira o sol, tira o sol indolente. O atalaia se prepara em Deus para não dormir espiritualmente. Está sempre vigilante, em oração, está atento. Nós temos que pedir para o Senhor, abre os nossos olhos, que nós possamos estar atentos, vigilantes. O atalaia está alerta, vigia o tempo todo. Ele sabe que o inimigo anda ao redor e por isso está alerta. Ele sabe que a qualquer momento aquele inimigo pode vir. Então ele está nos lugares altos vigiando. E quando esse inimigo vem, ele está pronto para tocar essa trombeta. O atalaia, ele sabe que ele tem que tocar a trombeta, gritar, clamar, interceder. Quando é preciso, ou quando algo está errado, ele tem que ser essa boca do Senhor. Ele tem que falar, nós temos que ser essa boca. Clamar ao Senhor, nós temos que falar, ei, sabe, para essa família, não está certo, vem aqui, eu quero te falar de Jesus. Eu quero te falar desse Deus que pode restaurar. Eu não estou falando para a gente apontar, porque nós temos que olhar primeiro para dentro de nós. Não é apontar, é falar, olha aqui, esse caminho que você está seguindo está levando à morte, perdição. Se nós amamos os nossos queridos, se nós amamos o nosso Deus, acima de todas as coisas, nós temos que amar o nosso próximo, ser essa boca do Senhor e falar, ei, vem aqui. Isso não está certo. Eu tenho um Deus que pode mudar a sua condição. Eu tenho um Deus que pode mudar a sua situação. Ele tem que ser obediente ao Senhor da palavra. Eles têm que ser obedientes, transmitir a mensagem de Deus, estando ciente que Ele só é o porta-voz. Nós só somos o porta-voz, irmão. A mensagem é do Senhor. Nós não podemos convencer, nós não podemos fazer nada. Porque nós não temos essa força, mas o Espírito Santo, Ele pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pastor sempre falava que nós somos a luva e Deus a mão. A luva sem a mão não tem vida, não pode fazer nada. Mas quando a mão entra dentro da luva, essa luva toma forma e ela faz tudo que a mão faz. Então nós temos que ter essa consciência de que nós não podemos convencer. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, Ele toca, nós tomamos dessa forma.
E o Senhor nos ajuda. E é Ele que vai à frente. Todos nós somos atalaias de Deus. Devemos ser boca dele nessa terra. Por isso devemos estar sensíveis ao nosso chamado. Amém, amados? Amém. Que nessa noite o Senhor possa nos despertar. Porque eu e você, nós somos chamados para ser separados. Eu não sei qual a condição de cada um, eu não sei como cada um está, eu não sei qual é a luta. Todos nós temos. Mas eu sei de um Deus que não nos abandona. Eu sei de um Deus que prometeu que não nos deixaria sozinhos. E esse Deus está aqui nessa noite para nos levantar. Esse mesmo Deus está aqui para nos pegar pela mão e falar: ponte de pé. Assim como ele fez com Ezequiel e com tantos outros, ele está aqui falando: ei, se coloque de pé. Porque eu tenho um chamado, eu quero te usar, eu quero que você seja bom, eu quero que você seja porta-voz das boas novas. Que nós possamos colocar isso dentro do nosso coração, que nós possamos anelar e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me, Pai. Envia-me para ser essa boca do Senhor. Me envia para transmitir o teu amor. Amém, amados? Amém. Então, gostaria de orar com os irmãos nessa hora hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar aqui diante da tua presença e diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece o nosso íntimo. E o Senhor sabe como cada um de nós entrou aqui nessa noite. O Senhor sabe, Pai, o que tem nos afastado, o que tem nos prendido, o que tem nos distraído. Mas, Deus, nessa noite nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus que nos levanta, Pai. E eu sei que nessa noite, Pai, a tua graça, a tua unção, o teu poder tem nos despertado, Pai. Levanta e encoraja cada um de nós, Pai. Que nessa noite nós possamos nos levantar como verdadeiros atalaias do Senhor. Que nós possamos, Deus, Senhor, estar sensíveis ao teu chamado e dizer: eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Envia-nos como boca do Senhor. Que nós possamos ser esses mensageiros, Pai. Encoraja-nos, Senhor. Assim como esses vigias, Senhor, eles eram equipados. Que nós possamos nessa noite, Pai, receber a tua armadura. Que nós possamos receber as tuas armas. Outras, que nós possamos ser revestidos pelo teu poder, Pai. Outras, que nós possamos ser cheios da tua palavra, cheios do teu Espírito, Pai. Deus, que em nome de Jesus, coloca dentro de nós desejo de te conhecer mais e mais. Desejo de conhecer a tua palavra. Coloca dentro do nosso coração. Deus abençoe a cada um nesse momento. O Espírito Santo esteja derramando a sua porção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus a paz de Cristo sobre a tua vida, sobre as suas situações. Em nome de Jesus Cristo. Recebe a bênção, recebe a vitória. Em nome